Depressão espiritual, suas causas e cura. Capítulo 21. Tema desse capítulo: a cura final. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Aqui somos confrontados por uma dessas admiráveis declarações que são encontradas com tanta profusão nas epístolas deste grande e poderoso apóstolo aos gentios. Não há nada mais enganador ao se ler as cartas do apóstolo Paulo do que presumir que, depois de terminar o assunto que o levou a escrever, ele ao mesmo tempo terminou de proferir coisas grandes e poderosas. Devemos sempre examinar com atenção os pós-escritos deste apóstolo. Nunca se sabe quando ele vai incluir uma joia preciosa. Em qualquer lugar, em todo lugar, desde a introdução até os pós-escritos de suas cartas, há em geral um discernimento espantoso da verdade ou alguma profunda revelação doutrinária. Estamos aqui, de certa forma, olhando para o pós-escrito desta carta. O apóstolo terminou o assunto que se propusera apresentar no final do versículo 9 e agora está apresentando seus agradecimentos pessoais aos membros da igreja de Filipos por sua bondade para com ele pessoalmente, pela oferta que tinha enviado. Contudo, como já vimos, o apóstolo não podia fazer isso sem imediatamente se envolver em doutrina. Por mais ansioso que estivesse para lhes agradecer, ele está ainda mais ansioso por lhes mostrar e mostrar a outros que sua suficiência estava em Cristo. E quer fosse lembrado, quer esquecido pelos homens, ele sempre estava completo no Senhor. E é em relação a isso que chegamos neste versículo 13. Afirmo que esta é uma declaração espantosa. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma declaração caracterizada ao mesmo tempo por um tom de triunfo e de humildade. Ele parece estar se vangloriando, mas se examinarmos esta declaração a fundo, perceberemos que é um dos tributos mais gloriosos e notáveis que ele rendeu ao Senhor e Mestre. É uma dessas afirmações paradoxais em que este apóstolo parecia se deleitar. De fato, é a simples verdade afirmar que a verdade cristã sempre é essencialmente paradoxal. Ela, ao mesmo tempo, nos exorta a nos regozijarmos e gloriarmos, e, no entanto, a sermos humildes e modestos. E não há contradição, porque a glória do cristão não está em si mesmo, e sim no Senhor. Paulo gostava de dizer isso. Vejamos, por exemplo, sua declaração em Gálatas capítulo 6, verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, em outra passagem, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1,31. Aqui temos a exortação, por um lado, para que nos gloriemos, sim, mas sempre e somente nele. Ora, esta declaração pertence a essa categoria particular, e talvez a melhor maneira de a examinarmos é citar outra tradução. A edição NVI é, de certa forma, bastante correta, mas realmente não comunica a particular nuance de sentido que o apóstolo queria transmitir. Ela diz: tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, sugiro que uma tradução melhor do texto seria: sou forte para todas as coisas naquele que constantemente me infunde força. Isso nos dá o sentido exato. Sou forte. Eu sou fortalecido para todas as coisas naquele que constantemente me infunde força. O que o apóstolo realmente está dizendo não é tanto que ele mesmo pode fazer certas coisas, mas que ele é capacitado a fazer certas coisas, na verdade, todas as coisas, por aquele que lhe infunde a sua força. Em outras palavras, temos neste versículo a explicação completa e final do que Paulo estava dizendo nos versículos precedentes, onde afirma:
pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vimos que nessa passagem o apóstolo estava dizendo que chegara a aprender. Nem sempre fora capaz de fazer isso. Paulo teve que aprender como viver contente em qualquer situação, como ser autossuficiente, como ser independente das circunstâncias e do ambiente. Ele teve que aprender, e na verdade diz que fora iniciado no segredo de como fazer isso. Esse é o sentido de aprendi. E vimos algumas das formas em que o apóstolo tinha sido guiado. Vimos que ele veio a ter esse conhecimento pela experiência, por raciocínio e argumentação lógica de sua fé cristã, e mediante cultivo de um conhecimento pessoal íntimo do Senhor, olhando para ele e seu exemplo grandioso. Entretanto, é aqui neste versículo 13 que temos a explicação final e definitiva. O segredo real, Paulo diz, que eu descobri é que sou forte. Eu sou fortalecido para todas as coisas naquele que constantemente me infunde a sua força. Essa é a explicação definitiva. E nem sempre preciso lembrar que esse é o ponto ao qual o apóstolo sempre retorna. Paulo nunca desenvolveu um argumento sem voltar a isso. Esse é o ponto ao qual ele sempre traz cada argumento e discussão. Tudo sempre acaba e se concentra em Cristo e com Cristo. Ele é o ponto final. Ele é a explicação da existência de Paulo e de toda a sua perspectiva de vida. Essa é a doutrina que ele nos apresenta e recomenda aqui. Em outras palavras, ele está nos dizendo que Cristo é todo suficiente para cada circunstância, para cada eventualidade e para cada possibilidade. E, naturalmente, ao dizer isso, ele está nos apresentando aquela que, de muitas formas, pode ser descrita como a doutrina fundamental do Novo Testamento. Afinal, a vida cristã é uma vida, é um poder, é uma atividade. Temos a tendência de nos esquecermos disso. Não é apenas uma filosofia, não é um ponto de vista, não é um ensino ou doutrina que adotamos e tentamos pôr em prática. É tudo isso, mas é algo infinitamente mais. A própria essência da vida cristã, de acordo com os ensinos do Novo Testamento, é que ela é um imenso poder que entra em nós. É uma vida, se preferir assim, que está pulsando em nós. É uma atividade que vem de Deus. O apóstolo já enfatizou isso em diversos lugares desta própria epístola. Quero mencionar algumas. No primeiro capítulo, ele diz que está confiante que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Verso 6. Quero que pensem, Paulo está dizendo, a respeito de si mesmos, como cristãos, dessa maneira. Vocês são pessoas em que Deus começou a operar. Deus entrou em vocês e está operando em vocês. Isso é o que os cristãos realmente são. Não são apenas pessoas que adotaram certa teoria e estão tentando colocá-la em prática. É Deus fazendo algo neles e através deles. Ou então, vejam o capítulo 2, versículos 12 e 13. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É segundo a sua boa vontade que Deus está operando em nós tanto o querer quanto o realizar. Nossos pensamentos mais elevados, nossas aspirações mais nobres, nossa tendência à justiça vem de Deus. É algo que é trazido à existência em nós pelo próprio Deus. É a atividade de Deus, não nossa. E é por isso que Paulo nos diz, no capítulo 3, versículo 10, que sua ambição suprema na vida era conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. O tempo todo ele está interessado nesta questão do poder e da vida. Podemos vê-lo dizendo exatamente a mesma coisa em outras epístolas. Qual é a grande oração de Paulo pelos Efésios? Ele ora para que eles possam conhecer a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder
Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Efésios 1, 19 e 20. Ele continua no capítulo 2, versículo 10, dizendo que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. E não podemos esquecer a grande declaração no fim do capítulo 3. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder, que atua em nós. Verso 20. Isso é doutrina típica e característica do Novo Testamento. E se não a captarmos, certamente estamos perdendo uma das coisas mais gloriosas a respeito da vida e da posição cristã. O cristão, essencialmente, é uma pessoa que recebeu uma nova vida. Voltamos ao que nunca me canso de citar, ou seja, a definição favorita de John Wesley do que é um cristão. Ele a encontrou no livro de Henry Scougal, um escocês que viveu no século XVII, e no próprio título do livro, A Vida de Deus na Alma dos Homens. Isso é o que faz um cristão. O cristão não é apenas um homem bom, decente e moral. A vida de Deus entrou nele. Há uma energia, um poder, uma vida nele. E é isso que o torna peculiar e especificamente um cristão. E é exatamente o que Paulo está nos dizendo aqui. Quero começar colocando-o negativamente. O apóstolo não está dizendo neste grande versículo que se tornou um estoico, nem está dizendo que, como resultado de autodisciplina, ele desenvolveu uma indiferença ao mundo e tudo o que o cerca, e que como resultado da disciplina ele finalmente foi capaz de ver que podia fazer todas as coisas, ou enfrentar todas as coisas. Não é isso. Lembre-se de que os estoicos podiam fazer isso. Estoicismo não é apenas uma teoria, era de fato um estilo de vida para muitas pessoas. Se lerem as vidas de alguns estoicos, descobrirão que, como resultado desta perspectiva, eles desenvolveram um tipo de indiferença passiva em relação ao que pudesse acontecer no mundo. Da mesma forma, talvez tenham ouvido ou lido a respeito dos faquires indianos, homens que desenvolveram de tal forma o poder da mente que pode controlar seus corpos físicos e, concentrando-se na cultura da mente, pode desenvolver esse tipo de imunidade ou indiferença ao que possa estar acontecendo a eles ou ao redor deles. É também o grande princípio que caracteriza muitas religiões orientais, tais como o hinduísmo e o budismo. Todas essas religiões são basicamente religiões designadas a ajudar as pessoas a morrer para as circunstâncias e a desenvolver uma indiferença ao mundo que está ao seu redor, a atravessar a vida sem serem afetadas pelo que acontece. Ora, o ponto que quero enfatizar é que o apóstolo não está ensinando tal doutrina. Paulo não está dizendo que devemos nos tornar como os místicos orientais, nem que ele desenvolveu essa filosofia estoica ao ponto de nada poder afetá-lo. Por que estou preocupado com esta ênfase negativa? A razão que me compele a fazer isso é que tais ensinos não oferecem esperança. Todas essas religiões são basicamente pessimistas. Estoicismo, em última análise, era nada mais do que um profundo pessimismo. Na verdade, se resumia nisto, que este mundo não tem esperança, que nada pode ajudar. E aquilo que temos que fazer, então, é passar pela vida da melhor forma possível, recusando-nos a permitir que ela nos magoe. As religiões orientais são, é claro, inteiramente pessimistas. Consideram a própria matéria em si como um mar. Consideram a carne como sendo essencialmente má. Tudo, eles dizem, é mal. E a única coisa que pode fazer é atravessar a vida com o mínimo de dor e com a esperança de que, numa encarnação subsequente, possam se livrar dela de uma vez e finalmente serem absolvidos e perdidos para sempre no absoluto e eterno, cessando de ser uma personalidade separada. Ora, isso é a própria antítese do evangelho cristão, que não é negativo, mas sim essencialmente positivo. Não encara a matéria como essencialmente má, nem o mundo como essencialmente mau em si mesmo, no sentido material. Todavia, rejeitamos totalmente esse ponto de vista negativo, acima de tudo, por esta razão. Ele não dá glória e honra ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto a respeito do qual Paulo está mais preocupado.
Ele quer que vejamos que sua vitória está baseada em sua associação com Cristo. Em outras palavras, voltamos mais uma vez à nossa definição original. Ser um cristão não é apenas crer nos ensinos de Cristo e praticá-los. Não é somente tentar seguir o padrão e o exemplo de Cristo. É estar relacionado com Cristo de uma forma tão vital que sua vida e seu poder estão operando em nós. É estar em Cristo, é Cristo estar em nós. E estes são termos do Novo Testamento. Em Cristo, Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1:27. São termos encontrados em todo lugar nestas epístolas do Novo Testamento. Em outras palavras, podemos colocar nossa doutrina desta forma. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo infunde tanta força e energia nele que ele é forte e capaz para todas as coisas. Ele não foi deixado sozinho. Não está lutando em vão contra essas forças poderosas. É o grande poder do próprio Cristo que está entrando e entrou em sua vida e está ali como um dínamo, uma energia e força. Nisto, diz Paulo, eu estou capacitado para todas as coisas. Esta, certamente, é uma das mais gloriosas declarações que ele fez. Aqui está um homem na prisão, um homem que já sofreu muito em sua vida, um homem que sabe o que é se sentir desapontado de tantas maneiras, perseguido, tratado com escárnio e zombaria, desapontado muitas vezes, como ele conta no primeiro capítulo, até com seus companheiros de ministério, ali na prisão em condições capazes de provocar depressão e desânimo no coração mais forte e corajoso, enfrentando talvez um cruel martírio. Todavia, ele é capaz de enviar este poderoso desafio. Sou capaz de ficar firme, de suportar todas as coisas naquele que constantemente me infunde a sua força. Estou ansioso por expressar esta doutrina da seguinte forma neste ponto. Aos que sentem que, numa época como esta, é o dever do pregador cristão e da igreja cristã estar constantemente comentando a respeito da situação em geral. Há muitas pessoas que perguntam: está tratando de questões de experiência pessoal enquanto o mundo se acha na condição em que está? Isso não é se alienar da vida? Você não tem lido seu jornal ou acompanhado o noticiário no rádio e na televisão? Você não percebe a situação do mundo? Por que não faz um pronunciamento sobre a situação mundial ou a condição das nações? Minha resposta simples a tais indagações é esta. O que eu, ou uma série de pregadores, ou toda a igreja cristã possa dizer a respeito da situação mundial, provavelmente não a afetará em nada. A igreja tem falado sobre política e a situação econômica há muitos anos, sem qualquer efeito aparente. Esse não é o dever do pregador cristão. O propósito da pregação cristã é apresentar esta mensagem às pessoas. Neste mundo incerto, onde experimentamos 2 guerras mundiais, num quarto de século, e onde talvez tenhamos que enfrentar mais uma e talvez coisas piores, aqui está a pergunta que importa. Como você vai enfrentar isso tudo? Como pode fazer frente a tudo isso? Da meu ponto de vista a respeito da política internacional, não vai ajudar ninguém. Porém, graças a Deus, há outra coisa que posso fazer. Posso lhes falar de algo, posso lhes apresentar um caminho que, se vocês o seguirem e praticarem, os capacitará, como o apóstolo Paulo a dizer: sou forte, posso enfrentar qualquer coisa que venha a me acontecer, seja paz ou guerra, seja liberdade ou escravidão, seja o tipo de vida que conhecemos há tanto tempo, ou uma vida completamente diferente. Estou preparado. Não significa, repito, uma aquiescência passiva, negativa ao que está errado. Não é isso. Mas significa que estamos preparados para enfrentar o que quer que possa acontecer. Seríamos capazes de falar a linguagem do apóstolo Paulo? Já passamos por certos testes e provações e talvez mais estejam a caminho. Podemos dizer, como este homem, que temos tal força e poder que estamos preparados para enfrentar qualquer circunstância? O apóstolo tinha um poder que o capacitava a enfrentar qualquer coisa que pudesse acontecer. Como podemos obter este poder? Existe muita confusão a respeito disto, e tudo o que quero fazer é tentar diminuir essa confusão. Existem muitas pessoas que passam sua vida toda tentando alcançar este poder, e, no entanto, parece que nunca o obtêm.
Dizem: conheci cristãos que possuem isto, mas parece que está sempre fora do meu alcance. Ou, eu daria tudo neste mundo se simplesmente pudesse ter este poder na minha vida. Como posso consegui-lo? Passam sua vida toda tentando obtê-lo, mas nunca o alcançam. Por quê? Creio que o problema principal é que não compreendem nem reconhecem a correspondência correta das posições do eu e do ele, ou do aquele que é mencionado pelo apóstolo. Posso todas as coisas, ou sou capaz para todas as coisas através daquele que está constantemente infundindo sua força em mim, ou, para colocá-lo nas palavras da NVI, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o ponto crucial de toda a questão, o relacionamento correto e o equilíbrio apropriado entre eu e Cristo. Existe muita confusão neste ponto. A primeira causa de confusão é enfatizar o eu apenas. De certa forma, já tratei disso. É o que o estoico faz, é o que o budista ou o hindu faz, é o que pessoas que aderem à cultura da mente estão fazendo constantemente. E já vimos que isso é inadequado. Todavia, talvez a razão definitiva por que é inadequado seja por ser um tipo de ensino possível somente para pessoas que têm grande força de vontade e têm tempo para cultivar essa força de vontade. Na verdade, concordo inteiramente com o que G.K. Chesterton disse ser a sua objeção maior, a vida simples, ou seja, que é preciso ser um milionário para poder vivê-la. Precisa de tempo, e se precisa trabalhar, ele não tem nem o tempo nem a oportunidade. Precisa ser um milionário para poder viver a vida simples. Não seria exatamente o mesmo, ou talvez até mais, com respeito a esse outro ensino? Se o indivíduo é uma pessoa muito intelectual e tem o tempo e a oportunidade, então pode dedicar seus dias e semanas à concentração e à cultura da sua mente e do seu espírito. Isso não é evangelho. Para a pessoa que não tem o tempo nem a energia, e especialmente não é para aqueles que não têm a inteligência necessária. Não devemos enfatizar demais o eu. Esse é um erro. Mas existe outro, que é o extremo oposto. Assim como há os que enfatizam demais o eu, há os que tendem a obliterar o eu. Quero colocar isto em termos de algo que li recentemente numa publicação religiosa. Esta era a sua definição de um cristão. O cristão, dizia o artigo, é uma mente através da qual Cristo pensa, uma voz através da qual Cristo fala, um coração através do qual Cristo ama e mãos através das quais Cristo ajuda. Minha resposta a isso, nos termos do meu texto, é tolice. E não é apenas uma tolice, é também uma caricatura do ensino cristão. Se o cristão é uma mente através da qual Cristo pensa, uma voz através da qual Cristo fala, um coração através do qual Cristo ama e mãos através das quais Cristo ajuda, onde está o eu? O eu desapareceu, foi obliterado. Não está mais presente, é inexistente. O ensino representado por essa situação é que o cristão é uma pessoa cuja personalidade deixou de existir, enquanto Cristo está usando suas faculdades e seus poderes. Não usando a pessoa, mas usando sua voz, usando sua mente, usando seu coração, usando suas mãos. Entretanto, não é isso que Paulo diz. Ele afirma, tudo posso naquele que me fortalece. Ou lembrando o que ele disse em Gálatas 2. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Existe nestes versículos uma obliteração do eu? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Versos 20. O eu ainda está presente. Precisamos, portanto, se vamos fazer justiça a esta doutrina, salvaguardar a verdadeira posição. A vida cristã não é uma vida que eu mesmo vivo, por meu próprio poder, nem é uma vida em que sou obliterado e Cristo faz tudo. Não! Tudo posso naquele que me fortalece. Acho que posso explicar isso melhor contando como um velho pregador famoso do século passado certa vez o expressou ao pregar sobre este texto. Aqueles velhos pregadores às vezes costumavam pregar de forma bastante dramática. Elaboravam uma espécie de diálogo com o apóstolo no púlpito.
Então, esse velho pregador começou a pregar sobre este texto desta forma: tudo posso naquele que me fortalece. Um momento, Paulo. O que foi que você disse? Tudo posso. Paulo, isso é vanglória? Você está declarando que é uma espécie de super-homem? Não. Não, tudo posso. Bem, o velho pregador continuou com o diálogo. Ele interrogou Paulo e citou todas as declarações feitas pelo apóstolo em que ele dizia que era o menor de todos os santos, etc. Você geralmente é tão humilde, Paulo, e agora vem me dizer que tudo pode. Você não está se vangloriando? E então, finalmente, Paulo diz: tudo posso através de Cristo. Oh, desculpe-me, disse o velho pregador. Peço perdão, Paulo. Eu não tinha entendido que havia dois aí. Ora, acho que isso explica tudo de forma perfeita. Tudo posso naquele que me fortalece. São dois, na verdade. Não apenas eu, não apenas Cristo, eu e Cristo, Cristo e eu, somos dois. Muito bem, então vamos expressar a doutrina assim. Qual é a forma correta de abordar esta questão do poder? Como posso obter este poder que Paulo diz que estava sendo infundido nele e que o tornou forte e capaz de enfrentar todas as coisas? Posso sugerir uma analogia? Faço isso com hesitação e trepidação, porque não há analogia que seja perfeita neste assunto. E, no entanto, usar uma pode nos ajudar a captar a verdade. A questão vital em relação a isso é a abordagem, ou, se preferirem um termo militar, a estratégia. Em nenhuma outra situação é a estratégia da abordagem indireta mais importante do que aqui. Sabemos que, na estratégia militar, nem sempre vamos direto ao objetivo. Às vezes podemos até dar a impressão de estarmos indo na direção oposta, mas sempre voltamos. Essa é a estratégia da abordagem indireta e a estratégia necessária aqui. Quero então colocar isso em termos de uma ilustração. A questão do poder na vida cristã é como a questão da saúde física. Há muitas pessoas neste mundo que passam a sua vida toda em busca de saúde. Gastam todo o seu tempo e dinheiro indo de clínica em clínica, de tratamento a tratamento, de médico em médico. Estão em busca de saúde. Quando encontramos essas pessoas, elas imediatamente começam a falar da sua saúde. A grande questão da vida é a saúde e, no entanto, parece nunca estar bem. Qual é o problema? Às vezes, o problema é devido ao fato de que se esquecem de alguns princípios básicos e a causa da sua condição é simplesmente que comem demais ou não fazem exercício suficiente. Estão vivendo de forma contrária às leis da natureza. Por exemplo, por comerem demais, seu organismo produz certos ácidos e esses ácidos causam problemas que exigem tratamento. O que precisam é que alguém lhes diga que comam menos, ou se exercitem mais, ou qualquer que seja o caso. Seu problema nem teria surgido se não tivesse se esquecido desses princípios básicos, as regras fundamentais de uma vida saudável. Por causa disso, desenvolve uma condição que exige tratamento. E estou sugerindo que isso é análogo a toda esta questão do poder na vida de um cristão. Saúde é algo que resulta de um estilo de vida correto. Não pode ser obtida direta ou imediatamente ou por si mesma. Em certo sentido, digo mesmo que a pessoa nem devia pensar em sua saúde como tal. Esta é resultado de viver corretamente e digo exatamente a mesma coisa a respeito desta questão de poder em nossa vida cristã. Permitam-me usar outra ilustração. Consideremos a pregação. Não há assunto mais discutido do que o poder na pregação. Oh, se eu tivesse poder na pregação, diz o pregador, e então cai de joelhos e ora por poder. Acho que isso é errado. Certamente é. Se for a única coisa que o pregador faz. O caminho para ter poder na pregação é preparar sua mensagem com cuidado, estudando a palavra de Deus, analisando-a, fazendo o melhor possível. Essa é a mensagem que Deus provavelmente mais vai abençoar, a abordagem direta em vez da direta. É exatamente a mesma coisa nesta questão de poder e capacidade para viver a vida cristã. Além de orar por poder e capacidade, precisamos obedecer certas regras e leis básicas e primárias. Posso, portanto, resumir o ensino desta forma.
O segredo do poder é descobrir e aprender no Novo Testamento o que nos é possível em Cristo. O que eu devo fazer é ir a Cristo, devo passar tempo com Ele, meditar nele, aprender a conhecê-lo. Essa era a ambição de Paulo, conhecer Cristo. Preciso manter contato e comunhão com Cristo, preciso me esforçar para conhecê-lo. O que mais? Devo fazer exatamente o que ele me diz. Devo evitar coisas que possam representar um empecilho. Para usar minha ilustração, não devo comer demais, não devo permanecer numa atmosfera que me é prejudicial, não devo me expor ao frio se quero permanecer saudável. Da mesma forma, se não mantivermos e seguirmos as regras espirituais, podemos orar sem cessar por poder e nunca o receberemos. Não há atalho na vida cristã. Se em meio a perseguições queremos nos sentir como Paulo se sentiu, precisamos viver como ele viveu. Devo fazer o que Cristo me mandar fazer e evitar o que ele disser que não devo fazer. Devo ler a Bíblia e colocá-la em prática. Devo viver a vida cristã em toda a sua plenitude. Em outras palavras, devo cumprir o que Paulo ensinou nos versículos 8 e 9. Esta, como eu a entendo, é a doutrina do Novo Testamento quanto a permanecer em Cristo. Infelizmente, a palavra permanecer faz com que as pessoas fiquem sentimentais. Pensam em permanecer como algo passivo, uma atitude de apego, mas permanecer em Cristo é fazer o que Ele mandar, positivamente, e orar sem cessar. Permanecer é algo tremendamente ativo. Bem, diz o apóstolo, se vocês fizerem tudo isso, Ele vai infundir sua força em vocês. Que ideia maravilhosa! É uma espécie de transfusão de sangue espiritual. Isso é o que Paulo está ensinando aqui. Aqui está um paciente que perdeu muito sangue, por uma razão ou outra. Está débil e ofegante. Não adianta lhe dar remédios porque ele não tem sangue suficiente para absorvê-los ou aproveitá-los. O homem é anêmico. A única coisa que podemos fazer por ele é lhe dar uma transfusão de sangue, infundir sangue no seu corpo. Isto é o que Paulo diz que o sangue de Jesus Cristo está fazendo por ele. Sinto que estou muito fraco, Paulo diz. Minha energia parece se esvair e às vezes sinto que não tenho sangue algum em mim. Contudo, sabem, por causa deste relacionamento, ele o infunde em mim. Ele conhece meu estado, minha condição e sabe exatamente do que eu preciso. Oh, e quanto ele me dá! Ele diz, minha graça é suficiente para você e por isso posso dizê-lo. Quando sou fraco, é que sou forte. Às vezes tenho consciência de um grande poder, outras vezes não espero coisa alguma, mas ele me dá tudo. Esse é o romance da vida cristã. E em nenhum outro lugar ele pode ser experimentado mais do que num púlpito cristão. Certamente há romance na pregação. Já afirmei muitas vezes que o lugar mais romântico da terra é o púlpito. Subo as escadas do púlpito domingo após domingo e nunca sei o que vai acontecer. Confesso que, por várias vezes, muitas vezes chego sem esperar coisa alguma, porém, de repente, o poder é dado. Em outras ocasiões, vou pensando que tenho muito por causa de toda a minha preparação. Entretanto, descubro que não há poder algum. Graças a Deus que é assim. Faço o melhor que posso, mas Ele controla os recursos e o poder. E Ele o infunde. Ele é um médico celestial e conhece todas as variações da minha condição. Ele observa a minha pele, sente o meu pulso, sabe como minha pregação é inadequada. Ele conhece todas as coisas. É isso, diz Paulo, sou capaz para todas as coisas através daquele que está constantemente infundindo sua força em mim. Essa, então, é a receita. Não agonize, meu irmão, em oração, implorando que ele lhe dê poder. Faça o que ele mandou você fazer. Viva a vida cristã, ore. Medite nele. Passe tempo com ele e peça que ele se manifeste a você. E se você fizer isso, pode deixar o resto com Deus. Ele lhe dará forças. Dure a sua força como os seus dias. Deuteronômio 33, 25. Ele nos conhece melhor do que nos conhecemos a nós mesmos. E de acordo com nossa necessidade, será a nossa provisão. Faça isso. E você poderá dizer, com o apóstolo, sou capaz, isto é, fortalecido para todas as coisas através daquele que infunde a sua força em mim.